Canal Pretz FC no YouTube para falar de Corinthians e Palmeiras. A vitória do Corinthians 2-1 no derby de grande repercussão. Se você gostar desse vídeo, dê like, por favor. E também me ajude a aumentar o número de inscritos. Sempre uma honra e uma satisfação contar com todo mundo por aqui. A vitória do Corinthians eu achei justa. E vendo assim uma série de repercussões depois do jogo, e até esse momento que eu estou aqui com vocês, vi que muitos palmeirenses entenderam que o Palmeiras poderia ter tido um sucesso melhor, teria jogado melhor do que o Corinthians. Eu vi o jogo de outra maneira. Acho que o Corinthians quis mais jogo, mostrou mais futebol do que o Palmeiras. E acho que a entrevista do Abel Ferreira, dizendo que o Palmeiras foi superior e que o Corinthians ganhou apenas uma jogada individual, eu não concordo. Apesar de entender que no segundo tempo o Palmeiras melhorou em relação à primeira etapa. E o Corinthians tão criticado, com o Silvinho tão debatido, tão criticado, inclusive aqui no nosso canal, e eu respeito todas as opiniões, não tem problema nenhum, o Silvinho teve a semana livre de trabalho e para mim escalou dentro dos jogadores à disposição, dentre os jogadores à disposição, a melhor formação do Corinthians. E acho que o Corinthians jogou bem. O Gabriel Pereira já vai se firmando no time, é um jogador de muito talento e imagino que vai ocupar a função de titular aí por um bom tempo. E o Jô no banco eu acho que é a escolha correta. Até sem a chegada do Gabriel Pereira, eu colocaria o Mosquito, mas o Gabriel Pereira entrou muito bem e hoje é titular do time do Corinthians. Inclusive no primeiro tempo, para mim ele foi o principal jogador do Corinthians na ascensão ali, né? Na busca e na colocação da bola do meio para frente, inclusive partindo para cima dos seus marcadores e conseguindo vitórias individuais. Claro que o destaque foi o Roger Guedes, que brilhou muito no jogo, ele é um finalizador muito bom e o segundo gol realmente foi um golaço. Então, em linhas gerais, eu acho que a vitória foi justa do Corinthians. Eu imaginava até que poderia ser um empate, até coloquei empate aí nas minhas ideias e nas minhas projeções, mas o Corinthians ganhou e ganhou com merecimento. Aqui as cotações das duas equipes, num clássico sempre de muita repercussão. Para mim o goleiro Cássio teve trabalho razoável, 6,5. O Fagner 5,5, passou trabalho. João Vitor 5,5, Gil 6, Fábio Santos 5,5. Aí o Cantígio 6, Vitinho que entrou sem nota praticamente, o William 6,5. O William realmente joga muito bem, jogou até um pouquinho mais recuado, né? Mais pelo meio, dá para dizer assim. O Jô, para mim, sem nota. O Juliano recebe uma nota 5,5. O Xavier 5,5. Renato Augusto 6. Duqueiroz entrou para fechar o meio ali 5,5. Gabriel Pereira 7 e para mim o Roger Guedes 8, pelo poder de finalização dele. O Mosquito entrou bem também, nota 6 para o Mosquito. Nota do Silvinho, nota 7 pela composição e também pela conquista da vitória. O Everton para mim 6,5, Gabriel Menino 6,5, Gustavo Gomes 6, Luan 5, Renan 4,5. O Jorge entrou com pouco tempo sem nota. Aliás, eu sou a favor dessas coisas. Quando o jogador é muito bom, no caso do Jorge, ele tem as mínimas condições, que ele comece o jogo, porque tecnicamente ele é muito superior a todos os outros que o Palmeiras tem. Patrick de Paula 4,5, Zé Rafael que entrou melhorou um pouco o time 5,5, Danilo 5, Scarpa 5,5, Wesley 5,5, o Verón 6, acho que o Verón entrou bem melhor. Luiz Adriano 5, Daverson 5 e o Dudu 5,5, o William também 5,5. Nota do Abel Ferreira 5,5 para mim, porque ele acabou sendo envolvido pela qualidade técnica do time do Corinthians, com seus valores individuais. Acho que faltou um pouco mais de ajuste do Abel Ferreira com os jogadores do Palmeiras nos duelos de 1 contra 1. O primeiro gol do Corinthians sai através de vitórias dos jogadores do Corinthians contra as divididas dos palmeirenses. Então, em linhas gerais, agora o Corinthians olha para cima da tabela, está igualado em pontos nesse momento que eu estou aqui conversando com vocês, mas entra numa parte de cima e talvez nas competições sul-americanas ali, com um campeão brasileiro na Libertadores, que é bem possível, e um brasileiro na Sul-Americana, a gente tem um G9 para a Libertadores, e aí o Corinthians provavelmente vai garantir até de maneira tranquila, se for G9, a sua participação na Libertadores da América do ano que vem. E o Palmeiras vai jogar tudo nesta terça-feira contra o Galo, tem condição de chegar em Belo Horizonte e eliminar o Galo, claro que tem, ainda mais com gol qualificado, não precisa ganhar, pode empatar com gols
que estará classificado, tem condição sim, mas tem que melhorar, evidentemente, né? E o Palmeiras no Brasileiro está atrás 8 pontos do Galo, e acho que esse ano é do Galo, eu já tenho falado sobre isso, acho muito difícil o Palmeiras ser campeão, não por causa do Palmeiras, mas por causa principalmente do Atlético Mineiro. Canal Pretes FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela presença sempre de todo mundo por aqui. Seguimos em frente e até a próxima.